Pessoal, eu fui bloqueada aqui no Instagram. Espera aí que eu já explico. Isso já aconteceu comigo. Oi, Val, eu não sei o que aconteceu, me bloquearam do Instagram. Eu perdi o acesso ao Instagram. E aí agora eu recuperei aqui, tive que mudar de senha rapidamente, fiz É. aqui o procedimento, mas simplesmente algo aconteceu, não sei o que bloquearam aí o Instagram. Vamos que o Então, papo como eu tá estava bom. dizendo, que a família, né? A família contribui muito para essa conspiração de que o âmbito público não é o lugar da mulher. Então, essa falta de apoio. Eu tenho uma amiga que ela estava numa reunião de determinado partido ontem e ela dizendo que uma das mulheres falando que o pai dela disse: você vai, agora nem meu voto você vai ter. Então, será que fosse um filho ele diria isso? Será que fosse um filho ele diria isso? Então, assim, como é que eu digo? A ânsia, a avidez pelo poder, o masculino, ele é ávido pelo poder. E eu não estou me referindo a um homem especificamente, entendeu? Os homens são criados para exercer poder, enquanto a gente é criada para ser subjugada. E quando a gente sai dessa linha de regra da convenção social, você é vista com o olho atravessado. Então, assim, não critique uma mulher que replica o machismo, porque a gente é criada para isso. Se você despertou primeiro, tente despertar as outras. Se lembre que uma mulher que replica o machismo é uma mulher que está na guerra, machucada, que você tem que botar ela no ombro e sair correndo com ela Mas, para salvar a Val, sua vida e a dela. a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque realmente é uma evolução, é igual você falou, é um despertar. E esse despertar, ele não é simplesmente assim, hoje eu mudo a minha Não é? mentalidade. Não, porque a gente replica frases sem perceber, a Sem gente replica perceber. preconceito sem perceber, a gente replica comportamento e discriminações sem perceber. E mesmo que a Exato. gente já tenha se empoderado como mulheres, a gente já esteja buscando por espaço, nós ainda também estamos numa fase evolutiva de entender realmente qual o espaço feminino, não é? Então, E eu assim, a ouso gente, dizer, uma tem que ter ouso dizer paciência que a com a gente nunca outra. fica pronta. Eu ouso dizer que a gente nunca fica pronta. Vai ser uma evolução, né? Eu me sinto ainda em uma evolução muito grande, em uma evolução de empoderar outras mulheres, de fazer elas também entenderem da importância que elas têm em si próprio, no seu próprio seio familiar, na política, nos organismos particulares. Você se lembra que eu ainda hoje faço a única mulher da Bracrim na diretoria, e nós temos agora lá, a meu pedido, a Cristo Bino na Procuradoria. Você sabe o que eu enfrentei lá também. Eu fiz o Entendo. primeiro evento das mulheres criminalistas para fazer os homens entenderem. Sabe o que eu ouvia? Que não tinha mulher para palestrar. Porque Isso. mulher só fala de violência doméstica. Sei se você se recorda, quando eu fiz aquele primeiro evento em Brasília, eu não sei se você ficou sabendo disso, mas uma das minhas exigências, Val, era que o tema violência doméstica, embora muito necessário, tá? Eu falo muito disso também, mas o tema violência doméstica, ele ia ficar distrito só a um painel. Eu não queria que os temas fossem envolvendo essas questões. Por quê? O homem também acha que mulher só sabe falar de feminismo, de empoderamento, de violência doméstica. A gente fala isso porque é preciso falar isso. Eles E precisam eu saber entendo disso e as você, eu entendo mulheres porque você fez precisam. isso. Né? Eu E eu entendo você. queria mostrar que as mulheres criminalistas sabem falar de direito penal econômico, Isso. sabem falar de todos os temas envolvendo, que todos ali os homens estão acostumados a palestrar, estão acostumados a estudar, estão acostumados a escrever. Eu queria mostrar isso, sabe? E Exato. realmente a gente ainda tem muito para evoluir, muito. E outra coisa, tem outro detalhe. Eu entendo o que você fez e concordo. E vou dizer uma coisa a você. As pautas nossas são inúmeras, nós somos politemáticas, nós falamos sobre qualquer coisa. Qualquer Só que coisa. essa pauta puxa todo o nosso ar
porque acontece dentro de casa. 70% das mulheres que morrem assassinadas morrem por conta das relações familiares. A gente não tem que como são, esquecer. A gente não tem como justamente, esquecer. que são as relações parentais e conjugais. Então, assim, é uma pauta que é urgente, que corta a carne de toda mulher de imediato. Mas nós falamos sobre toda a temática. E também os homens se incomodam porque eles se sentem ofendidos, porque a maior parte deles pratica esse tipo de coisa. E eu digo a maior parte tranquila, eu digo que os homens não são todos iguais, eu defendo, eu digo se o homem faz parte do problema, ele tem que obrigatoriamente fazer parte da solução. Eu tenho minhas ressalvas quanto ao conceito que dizem de empoderamento. Por exemplo, na minha concepção, o empoderamento não acontece individual, o empoderamento só acontece se for coletivo, e para que o empoderamento feminino ocorra, tem que ter mudança de comportamento social das mulheres e dos homens, tem que ter mudança de comportamento. Mudança de comportamento, porque se continuar o status quo, a gente nunca vai se empoderar, porque o empoderamento não é para a mulher passar do homem, não é inversão de soberania, não é para a mulher ficar superior ao homem, não. É para a mulher chegar no mesmo patamar de igualdade. É para isso que existe empoderamento. E eu luto principalmente pelo encorajamento, porque hoje eu vejo muitas mulheres encorajadas. E quando as mulheres se juntam, é verdade que elas são como água. Contamina, por isso que eu digo que a gente tem que eleger o máximo de mulher possível. Depois, as que não prestaram, a gente exclui. A gente exclui. Agora, Sim, tem assim que como se habituar. Homens, né? Isso, a gente tem que se habituar a votar em mulher, entender que mulher tem que ser eleita. Sem as mulheres nas esferas de poder, não tem democracia. E principalmente com recorte racial. Porque você não fala do machismo sem falar do racismo. Porque eles são irmãos siameses. Você viu que hoje saiu uma decisão, inclusive, do fundo partidário, ele vai ser aplicado agora obrigatoriamente para os candidatos negros. Você verificou que sim. Hoje saiu, né, inclusive, essa decisão que não é para 2028, já vale para essa Agora. eleição. Isso também é uma decisão importante de inclusão, né, de Sem trazer dúvida. a raça negra realmente a oportunidade também porque assim, mesmo que a gente, agora que eu estou, né, também na política, a gente sabe, tem gasto. Para se fazer uma candidatura, tem gasto. A gente deixa de lado de algumas situações pessoais para que a gente possa ali dar atenção aos nossos projetos, enfim. E aí, é claro que com um fundo direcionado para as pessoas que não têm a oportunidade efetiva de competir, vai melhorar essa inclusão também dentro da política. Eu vejo dessa forma. Eu também vejo. E olha, isso que aconteceu esse ano, sabe, esse isolamento social, nada disso foi à toa. Claro que a gente vê o lado negativo, porque todas as mazelas humanas foram potencializadas com esse isolamento social, né? Homem canalha que estupra, homem canalha que bate, homem canalha que agride, homem canalha que exerce poder, gente sem emprego, fome, miséria, saúde, educação, não tudo tem quem precário. Não tenha sofrido, quem não perdeu familiar, isso. Perdeu com Isso. outras questões realmente muito graves, né? E eu digo assim, que foi uma diferença, é um ano bem diferente, mas ele não veio à toa. Até porque esse isolamento social traz para um patamar de igualdade também, por pessoas que têm dinheiro para fazer carreata, para fazer, sabe, passeata, para bancar cantor, para fazer isso e aquilo, elas agora não estão podendo sair na frente. Então, eu tenho muita esperança nessas eleições. E eu acredito que as eleições municipais, elas são as mais importantes que existem, porque é nas cidades que a gente vive. A gente vive nas cidades, as demandas imediatas estão nas cidades. A vereança tem que viver em função do eleitorado e da fiscalização do executivo. O executivo tem que entender que investir em políticas públicas de combate à violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra a criança, contra a pessoa idosa, adolescente, pessoa com deficiência, pessoa LGBT, é investir na qualidade de vida da sociedade, não é gasto. Então isso precisa ser dito, isso precisa ser feito. Então eu estou com muita esperança nessas eleições, sabe? De eleger mais mulheres de verdade. E eu acredito que a gente tem que lutar por uma lei que essa cota, porque a cota de 30%, e eu digo a vocês, gente, não é cota de 30% para mulher não, é 30% de gênero. 30% de gênero. E eu acho que essa cota de 30% de gênero, ela tem que ser, no mínimo, para assumir literalmente a cadeira, não para se candidatar.
Eu também Entendeu? acho. Eu Teria que também ser acho. literalmente para Eu assumir concordo plenamente com desse você. jeito. Porque a gente, olha, poder, ninguém cede. Ou você toma, ou você fica sem ele. 50% do mundo é nosso. E olhe que nós estamos sendo ótimas, porque nós somos mais de 50%. A gente não quer vingança, né? A gente só quer igualdade. Porque se a gente quisesse vingança, a gente ia querer mais de 50%. Exatamente. Né? Então a Exatamente. gente só quer ter poder sobre nós mesmas, só isso, mais nada. Então a gente precisa lutar. Se você não é de linha de frente, se você não gosta de política, se você não é de participar, vote numa mulher. A gente não endeusa tanto a maternidade, vote numa mãe. Quem sabe administrar melhor do que uma mãe? 43% dos lares do Brasil hoje são administrados por mulheres sozinhas. Com Sabe? certeza. Então é isso. A gente endeusa a maternidade por ruim. Né? Agora, não dá um emprego a uma mulher que tem filho pequeno. Até empregada doméstica a gente diz, não quero se tiver filho. Não quero se tiver filho. É o que a gente faz. A maternidade na sociedade patriarcal exclui a mulher do mercado de trabalho, exclui a mulher da vida social, exclui a mulher dos sonhos, exclui a mulher de ser gente. Né? Mas não deveria ser assim. Não é para ser assim. Né? E a gente sabe que tem exceções, que tem homens que sabem que tem obrigação com a paternidade e tudo, mas você veja a criança brincando. Chega no lugar onde tiver várias menininhas, crianças brincando. As meninas são ensinadas que elas vão ser mães solos. Porque você só vê as menininhas brincando de boneca, é a mãe da boneca, você não vê nenhum menininho aparecer como pai. Então, a gente não ensina aos meninos que ele tem uma responsabilidade, que ele pode ter uma responsabilidade no futuro. Né? A gente só ensina que as mulheres têm que ser só. As meninas são mães solos, as brincadeiras são de mães solos, e é desse jeito que a mulher vive. O que eu acho pior de ser mãe solo, não é ser mãe solo porque não tem ninguém do lado, não. É ser mãe solo com um emprestado do lado. Sabe? Você ter uma múmia paralítica do seu lado que ainda lhe dá prejuízo, ainda lhe dá desgosto, ainda lhe dá contrariedade. Um homem, de que vale você ter um homem ao seu lado que poderia ser facilmente substituído por um vibrador. O vibrador você usa e guarda e não lhe incomoda mais nunca. Né? Então, como é que pode? A gente tem que parar de ensinar as mulheres que elas precisam ser corroboradas com a parceria de um homem para dizer que são gente. A gente precisa ensinar isso às nossas meninas. Eu acho que a gente está indo bem. Eu acho mas que a nós já gente está numa, claro, uma evolução muito grande, mas muito ainda precisa ser feito. Eu observo, sim, ainda relatos, né, que eu recebo de pessoas que falam assim, olha, eu estou trabalhando, mas o meu marido, ele quer saber quanto que eu ganho e ele quer controlar onde eu vou colocar o meu dinheiro. Ele quer decidir aonde que vai ser esse dinheiro. Eu sou independente, estou fazendo determinada atividade, mas o meu marido controla o meu celular. Né? Isso tudo é um abuso enorme, porque as mulheres não têm muitas vezes esse controle, e ninguém tem que ter esse controle um pelo outro, né? Tem que ter parceria, tem que ter união, mas não controle. Pelo menos é dessa forma que eu penso, Valdilene. É uma coisa que me preocupa muito, Val, e eu trabalho já há algum tempo, eu tenho um sonho, eu criei um movimento sobre crimes sexuais aqui em Mato Grosso. Diversos estudantes que foram meus alunos aderiram. Eu retomei essas atividades, infelizmente, tudo aqui precisa de recurso, né? Mas a gente trabalha com pesquisas de crimes sexuais e, assim, logo quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me choquei muito a quantidade de pessoas que sofrem violência sexual. Exato. E não é só mulher, não. Homens também sofrem violência, né? Vieram relatos de homens que foram abusados quando crianças, que sofreram a violência sexual, e, enfim, diversos relatos chocantes realmente. E eu tenho um sonho muito grande, Valdilene, de criar realmente, formatar esse instituto de atendimento de vítimas e também dos agressores, de orientação dos agressores, porque como advogada criminalista,
Eu sinto uma falta muito grande quando a gente fala assim, ah, nós temos um sistema de ressocialização. Nós não temos um sistema de ressocialização, não é? Não existe um tratamento psicológico, um tratamento orientativo, é uma indicação realmente de pouquíssimas unidades desenvolvem trabalhos efetivos que vão parar ali o sujeito a um trabalho. Então, eu tenho esse sonho. E aí, essas crianças que estão sendo abusadas, os idosos que apanham também de cuidadores, de pessoas que deveriam ali estar zelando pela saúde dos mesmos, né? Valorizando aquele cuidado que muitas vezes ele recebeu daquela pessoa, né? E aí é necessário toda uma política de inclusão realmente para o idoso, para as crianças, e protetiva, né? A gente fala muito da mulher, mas a gente não pode esquecer também da vulnerabilidade do idoso e da criança. Olha, violência doméstica tem que ser combatida em todos os âmbitos. Por que a gente dá mais ênfase na violência contra a mulher? Porque quando a mulher não sofre violência, ela é quem defende todo mundo. Quem cuida de criança é ela. Quem cuida de pessoa idosa é ela. Quem cuida de pessoa com deficiência é ela. Por isso que se prioriza combater a violência contra ela. Porque se ela estiver bem, ela estiver bem, todo mundo fica bem. Todo mundo fica bem. Então, é isso que prioriza, não é que ela seja melhor. E você falou aí dessa questão da violência sexual, eu dou a maior força, pode contar comigo, eu acho que a gente tem que criar mesmo. São aberrações, eu também trabalho com isso. Violência sexual assim, é uma coisa... Olha, gente, violência doméstica é uma coisa tão hedionda, tão absurda, que dói meu coração, porque a vítima, ela é refém, o algoz é a pessoa que ela ama. Olha, quem é o algoz da criança? Pai, mãe, irmãos, avós, tios. Quem é o algoz da mulher? Marido, o companheiro, o namorado, a pessoa que ela ama, que ela dorme, que ela tem relações íntimas. Né? Aí, quem é o algoz da pessoa idosa? Netos, sobrinhos, bisnetos, filhos, filhas, pessoas que ela cuidou, que ela ama, que ela prioriza, que ela dá a vida. Quem é o algoz das pessoas com deficiência? As pessoas que deveriam cuidar dela. Então, assim, o problema da violência doméstica familiar é que o criminoso, a pessoa que comete crime, o algoz, é quem a vítima ama. A dificuldade toda está aí. Exatamente. Quando a gente passa para a violência sexual, que a gente vê as aberrações, gente, 88,9% dos casos de abuso sexual contra a criança são praticados por pessoas da família ou pessoas muito íntimas que deveriam proteger aquela criança, que a criança confia. Muita criança não sabe nem o que está acontecendo. Não sabem. As práticas sexuais, libidinosas, sexo oral, essas coisas, a criança não sabe o que significa aquilo. Ela pode até se sentir mal, sentir culpa, mas ela não sabe por quê. Então, é terrível. E desses 88, o que eu acho pior, Michele, quando eu comecei a andar nesse meio, era assim, cada dia eu ficava sem dormir. O que eu acho pior é que desses 88,9%, 50% são os pais. Gente, pai, né? Não é padrasto não que o povo fala, né? Ai, padrasto, não sei o quê. Gente, a maioria dos abusos sexuais praticados contra meninas e meninos é praticado pelo pai, o pai. Eu pergunto, que civilidade temos nós no Brasil? Que dignidade, que ética, que honra, que valores são esses? Onde um homem acredita que pode, ter poder de vida e morte sobre qualquer mulher da família dele, inclusive filha, irmã, mãe, esposa, namorada. Que civilidade tem esta criatura? Por isso que o direito, gente, há muito tempo não resolve tudo sozinho. E por isso que a punição por si só não resolve. Esse homem precisa ser ressocializado. Este homem precisa passar por um trabalho, né? Um trabalho de reflexivo, de ressocialização, para ele desconstruir essa visão de mulher como coisa, extensão do patrimônio dele. Porque é assim que eles são criados. E muitos deles exatamente, você pegou um ponto essencial. Né? Ele trata então, a mulher, trata a criança como patrimônio. Realmente a serviço dele e
fazer o que quiser. Agora, quando a violência sexual com crianças e com mulheres, existe uma diferença bem grande normalmente. Sim, sim. E isso não pode ser tratado simplesmente com uma solução única. Não existe solução única para esse tipo de Problemas complexos ilícito. não tem soluções simples. Exatamente. Por exemplo, a questão do estupro com mulheres adultas, se fala muito na castração química. Sinceramente, a castração química ela não vai inibir. Ela não vai inibir jamais. Por quê? Quando é uma violência sexual praticada contra uma mulher adulta, normalmente é justamente para se afirmar o poder do homem sobre a mulher. É o ponto que você falou. E o poder do homem sobre a mulher não está envolvido apenas no órgão sexual. Se ele não agredir ela com o órgão sexual, ele vai agredir com um objeto, ele vai agredir com as suas mãos, ele vai achar alguma forma de agressão. Por quê? A necessidade dele é de provar o poderio dele sobre aquela mulher. Você deve saber os índices de estupro, que uma boa porcentagem de estupro não é praticado com órgão genital, né? Porque, gente, tem uma diferença. Gente, sabe por que castração química não resolve estupro, caso de estupro, nem caso de abuso sexual com criança? Porque estupro e abuso sexual com criança não tem nada a ver com sexo. Essas práticas têm a ver com perversidade e exercício de poder. A maioria das pessoas que abusam de criança não são pedófilas. Aí você faz, como assim? Não é só a pessoa que faz sexo com criança ou com pessoa adolescente que é pedófila, não. Pedofilia, existe de fato um distúrbio psicológico que não é todo mundo que tem, não. A maioria dessas pessoas que praticam sexo com criança ou abusam de criança não são pedófilas. Elas são simplesmente perversas e exercem poder, porque a criança não entende, a criança tem medo. Se você falar, eu vou matar seu pai, sua mãe, vou matar você. E às vezes nem precisa dizer isso. Eu amo você, que a criança não entende. Isso é nosso segredinho, eu gosto de você. Dá presente, a criança não entende. Então, a castração química não resolve, porque é questão de exercício de poder, como o Michele falou aí. Não é questão de libido, não é questão de sexo. Quando você está com uma pá no jardim, né, plantando, você está fazendo jardinagem. Mas se você pegar uma pá e tacar numa pessoa, isso não é jardinagem, não. A mesma coisa com o estupro. O estupro não é sexo. As pessoas têm que parar de entender. Ai, você provocou com a roupa. Não, gente. Antes da minissaia já existia estupro. Crianças, eu vi uma notícia ontem. Menina, eu fiquei... No Oriente Médio não existiria, se fosse. Isso! Né? Mulher, criança de 2 meses, um pai abusou sexualmente da criança. De 2 meses, o bebê morreu. 2 meses, uma menininha de 9 meses foi abusada sexualmente pelo pai, a bebê morreu. Uma senhora de 103 anos, se eu não me engano, foi no ano passado, no fim do ano passado, ela era abusada sexualmente, estuprada pelo genro de 47 anos dentro de casa. A mulher usando fralda com a doença degenerativa. Então, gente, estupro não tem nada a ver com libido nem com sexo. Por isso que castração química não resolve. Então as pessoas têm que parar de falar besteira. Parar de falar besteira. Eu não tenho paciência com isso, sabe? Eu digo logo, mas tem que parar de falar besteira. Tem que ter um pouquinho de paciência, Walter. Não, eu sei. Nem todo mundo tem o conhecimento, né? Mas tem gente que você está falando que a pessoa não quer ouvir, sabe? Não quer ouvir, ela quer, sabe? Você está explicando, opinar, gente. Quer conhecer, né? Quer opinar. Eu quero opinar. Eu quero dar uma opinião. Não quero saber se eu tô certa, eu só quero opinar. Tem gente que é assim, entendeu? Então você tem que... Pô, gente, peraí, vamos ver, né? Então quando você sabe esses índices, e você falou da questão do abuso sexual contra os meninos, abuso sexual contra menino não é que seja... Esse abuso é pior do que aquele, não. É porque o fator masculinidade é a primeira coisa que é questionada. Então aquele menino, a masculinidade dele é questionada e a tendência é calar. Se a mulher cala... O homem ainda é pior, ele cala mais ainda. Eu vi, porque eu não me lembro o nome desse autor, eu vi um depoimento de um homem, 53 anos. Ele escrevendo um livro sobre abuso sexual que ele sofreu na infância. Ele disse que nunca conseguiu falar com ninguém, nem com a esposa dele sobre o que ele sofreu. E depois de 53 anos, ele resolveu escrever um livro. Então assim, você vê a dor que este homem, o sofrimento que este homem passou a vida toda. O índice de suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo,
é enorme por conta de abuso sexual na família, por conta de depressão, né? E, consequentemente, abuso psicológico isso aí. também, Abuso né? O abuso psicológico, sim, psicológico. sim. Que as pessoas pensam, depressão é falta de Deus, isso é frescura, gente ignorante, Ô, sabe? Val, Gente ignorante. hoje uma pessoa estava me relatando que o marido, ele fala bem assim para a mulher, mas você é muito feia. Quando casou, era magra, né? E que se entenda que magreza e excesso de peso, enfim, isso não institui beleza. Mas os homens, eles também, exigem da mulher uma beleza, como se diz, que deteriora a autoestima própria da mulher. Não é que ele quer que ela seja magra, gorda, bronzeada, morena. E não é que ele não quer isso. Ele quer deteriorar o psicológico dela, fazendo dela muitas vezes uma refém. E ela contava que ele falava: você é gorda, você não sabe se virar, você não sabe fazer nada certo. Quer dizer, as mulheres têm que entender que isso daí é o abuso psicológico. E isso aí leva uma pessoa ao suicídio. Justamente. Porque ela começa a se sentir desqualificada. Ela começa Detona a autoestima. Detona totalmente. Isso. E não é autoestima estética apenas. A mulher, às vezes, ela começa a se mutilar realmente, faz inúmeras cirurgias plásticas, para se enquadrar num padrão que ela nunca vai ser enquadrada por causa de abusos psicológicos. Só que esses abusos também não vêm só também do homem, né? Ele vem da próprio marketing feminino que se é colocado, sim, amiga, do padrão feminino amiga, que é colocado. Exato. A mídia explora muito isso. Isso acaba com a mulher. Porque a mulher, ela tem que ter esse determinado padrão de beleza para ela estar valorizada, para ela ser aceita socialmente, e ela começa a se mutilar realmente. Isso daí não vai alcançar padrão, não vai alcançar esse padrão tão almejado, Exato. tão exigido, porque o padrão muda. Padrão muda. Mulher, e o padrão que rege a gente, nós somos brasileiras, brasileiros, o padrão que rege aqui é o eurocêntrico. Como pode a gente pensar nisso? Mas, Michele, eu queria só interromper um pouco, que tem um menino aqui que eu queria responder, ele faz questão. Raul Wagner, eu espero que ele esteja aí ainda. Você olha se ele está aí. Eu queria responder, ele perguntou se nós somos esquerdistas. Você pode olhar aí para mim, se ele está aí, porque você olha embaixo se ele está para eu dar a resposta a ele. Porque eu sou uma pessoa... eu sou uma pessoa que eu gosto das perguntas assim. Sim, né? sim. Aliás, quem quiser mandar pergunta, manda. Fica à vontade, né? Fica à vontade, a gente responde. Pode mandar. Então, eu vou falar por mim, né, Michele? Eu não sei, eu acredito que esteja, responda. Michele tá bem, eu respondo a dela e eu vou responder com relação a mim. Eu sou o que precisa ser e o que eu acho certo e o que eu tenho respaldo para responder. Se em algum momento a minha decisão e o meu pensamento para você for esquerdista, sou. Se em algum momento o meu pensamento para você for direitista, sou. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer o certo e de falar sobre o que eu penso e sobre o que eu acredito. Eu gosto dessa independência. Eu odeio a binaridade. Né? E aí eu pergunto, e você? Perfeito. Né? De vez em quando eu estou em cima, estou embaixo, do lado, eu gosto de Kama Sutra. Não existe. Várias posições. É uma questão de não se alienar por uma ideologia, e sim por melhorias. Se algo é bom, não importa se ele veio, porque aí se ele estiver direcionando a questão de partidos políticos, não importa se veio de esquerda ou se veio de direita, importa se aquilo vai ser útil realmente para a sociedade, vai ser útil realmente para nós, vai ser eficaz, vai ter como abrir realmente o espaço. E aqui não estou só falando de mulheres, eu estou falando da sociedade em geral. Se determinada decisão vai fazer bem realmente para a população, não tem que se olhar de onde veio, tem que se fazer. E é exatamente isso que eu penso, exatamente como você. Independente se eu concordar com determinada opinião, ideologia, situação, eu vou abarcar naquela situação sem olhar a que lado. Então, não somos alienadas. Eu acho que isso responde tudo. Não somos alienadas. A binaridade limita. E eu não gosto de nada que me limite.
né? A binariedade limita demais. E aí eu penso assim, essa história de, sabe, de se você é esquerdista, você é direitista, sabe? É tanta... As pessoas, elas assim, ó, pensar não dói. Quando a gente entra na política, Val, a gente tem que optar por determinados partidos, realmente. Precisa, né? Isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo que vai ser colocado no meu partido. E eu já deixei bem claro que eu não me calo, não é? Eu vou realmente debater, só que as decisões são tomadas em determinadas situações pela maioria do partido. O meu partido, o partido que eu me filiei, é o Solidariedade. Ele é um partido de centro e eu escolhi realmente por isso. O que é o centro? Realmente essa liberdade de eu poder apoiar as situações que beneficiam a população Sim. E nem que beneficiam uma determinada ideologia A ou B. Então, essa foi a procura que eu fiz nesse momento. Claro que eu acredito que vamos ter inúmeras discussões ali, porque eu não abaixo minha cabeça nas minhas opiniões também. Pois é. Algumas coisas eu sei que realmente eu vou ter que acabar cedendo por uma questão para não ocorrer infidelidade partidária, né, que fala, mas eu falo e repito, eu sou por questões que realmente sejam eficazes. E outra questão, Val, que a gente percebe por nós sermos juristas, por nós trabalharmos na área do direito, a quantidade de leis que são inúteis e que não tem como aplicar. Essa questão de fazer produtividade do legislativo, de quantidade de leis, não é quantidade, é qualidade. Esse aquilo pode ser aplicado realmente. Não, e outra coisa, a redundância. E a redundância de leis? Aquela lei que está ali, que não está sendo aplicada efetivamente. Aí, como ela não está sendo aplicada, vem outra lei por cima que diz a mesma coisa. Então, assim, nós vivemos num país de imediatismo, de soluções paliativas, que vem coisas absurdas. Olha, agora, a partir de amanhã, toda vaca voa. Ninguém pensa, como é que uma vaca vai voar se não tem água? Não, ninguém pensa, ai, que maravilha, que vitória, a vaca vai voar. Então, é desse jeito que acontece no Brasil. Sim, agora vamos sentar. Como é que a gente vai aplicar esta lei de forma plena, efetiva e eficaz? Vamos aqui conversar. Até os próprios que criam não sabem. Não então, sabem. Assim, é uma questão de produtividade inútil, né? Pois é, inútil. Pensar não dói, eu estava dizendo, pensar não dói. Mas muita gente tem dificuldade de pensar. Então talvez é muito mais fácil dizer. Talvez para algumas pessoas dói, porque assim, é mais fácil você dizer. Val, se libertar dói. É verdade. Dói, porque você se incomoda com tudo. Você começa a se incomodar com tudo. Da zona de conforto dói sair da zona de conforto. Quando você vive na alienação, é muito mais fácil viver. Sim. Você sofre menos. Sim. Né? Você sofre menos, você não se incomoda com certas coisas. Exatamente. E quando você tem uma mente binária, você encaixa a pessoa assim, X e Y. Se não for X, é Y. Se não for Y, é X. Você não tem trabalho de mais nada. Entendeu? Então, assim, tem gente que limita a mente por isso. E quando você sai desse convencional, você sofre muito mais. Exatamente. Porque é difícil, né? É difícil. É isso. Mas é isso, eu acho que ele não está aqui mais não, que ele não disse mais nada. Alguém então, assim, que tiver alguma pergunta, pode mandar a pergunta aí que a gente fica à vontade aí, gente. Vamos conversar. Aqui tem uma opção de colegas maravilhosas aqui, ó. Tem Tarsila, que é colega nossa advogada, faz parte do Ressurgir também. Né? A Andresa, que também é outra maravilhosa, que está aqui. Deixa eu ver quem está aqui mais, porque às vezes eu esqueço de falar. Ressurgir. O que é o Ressurgir? Sim, vou falar. Sara, ó, Sara está aqui. Karine. Bom, Rodolfo, que Rodolfo eu não sei, mas está aqui. Bom, o Ressurgir é sobretudo um sonho, né? Um projeto mesmo que eu tinha há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu tinha vontade de criar esse instituto que pudesse acolher, pelo menos minimamente, né, de imediato, para orientar no básico essas mulheres que sofrem, né, com essas mazelas do patriarcado, porque a violência de gênero é mazela do patriarcado. E quando eu falo violência de gênero, vai muito mais além do que a violência doméstica familiar. Né? A gente fala da depreciação que a mulher tem em todo lugar. Né? A mulher que exerce a mesma profissão que um homem e recebe 30% a menos. A mulher que, se for negra, chega a ser 50% a menos. A mulher que sempre é excluída dos cargos, né, de poder. Porque
por exemplo, nós passamos mais nos concursos. Se a gente observar locais que existem concurso e que não tem cota, limitando, ele é eminentemente de maioria feminina. Então, o que é que acontece? Se nós tivermos em determinado lugar 20 pessoas, 17 mulheres e 3 homens, e surgirem 3 cargos de chefia, os 3 cargos de chefia são dos homens. É desse jeito que acontece. Então, as mulheres são excluídas e tudo. E o que é pior, quando elas ascendem ou chegam em qualquer lugar, pergunta logo, é parente de quem? Transou com quem? Saiu com quem? Porque as pessoas fazem assim. Exatamente, você tocou Entendeu? um ponto. Quero mandar um beijo aqui para a doutora Flávia, ela é presidente da OAB Várzea Grande, aqui, a cidade vizinha de Cuiabá, uma mulher à frente aí da OAB, muito importante também. Força aí, doutora Flávia. Essa questão, Val, que você tocou de quando a mulher ela tá em determinado cargo, se chefia ou poder, e aí as pessoas olham, mas ela tá ali, ela conquistou aquilo porque ela tem um padrinho, não é? Isso. Ela tá apadrinhada, ela tem qual é a capacidade intelectual ou competência que ela tem para estar ali, a não ser a possibilidade de ser um benefício sexual, não é? A mulher é colocada dessa forma. Sempre. E eu vou te falar mais, isso não vem só do homem, do pensamento masculino. Mas é isso que eu tô vem falando. da própria mulher que pensa da outra. Não tem como não ser. É isso que eu tô falando. Não tem como não ser, porque a gente, como eu disse, a gente também está nessa lama. Né? Então não tem. São raras as mulheres que pensam diferente. Michele, quando eu penso o que eu já pensei, o que eu já falei, eu morro de vergonha, não tenho coragem nem de falar. Entendeu? Porque a gente é criada para isso. E tem coisas que ainda hoje, Michele, eu tenho 55 anos, até hoje eu vejo assim, vem aquilo na minha cabeça. Mas aí eu já não falo, já é uma evolução, já não levo para frente e faço, não acredito, você que pensando pensei isso, né? Que pensei entendeu? Isso. Então, assim, é uma coisa que bota um chip na gente, no berçário. Você sai com chip. A mulher sai com o chip da culpa, o homem sai com o chip da desculpa. E o patriarcado no DNA da gente. Sabe? A gente sai dali pensando, sabe? Gente, tudo é culpa da mulher. Uma mulher vai para a UTI, é internada e é abusada sexualmente, é estuprada por um homem. Qual é a culpa? A roupa da cirurgia que estava curta ou que estava aberta? Então, assim, sempre existe uma forma do homem se desculpar pelas mazelas dele. Não estou aqui, porque os homens a que eu estou me referindo não são os homens, né? Eles não deveriam nem ter esse adjetivo, ser qualificado esse adjetivo. Então, assim, eles deveriam ter outro adjetivo. Mas aí, você, homem que está me ouvindo, que está se sentindo ofendido, é porque a carapuça lhe se viu, o problema é seu. Se reinvente, meu amigo. Você precisa mudar, deixar de ser canalha. Porque a gente tem que separar, sabe, o joio do trigo. E vocês homens têm que começar a ajudar a gente a fazer isso, porque a gente quer a parceria de vocês, até porque para as pessoas não nivelar vocês por baixo. Porque como vocês não separam a canalhada dos homens de bem, de verdade, eu não gosto nem de dizer essa frase, que já fica manjado, né? Mas dos homens de verdade, porque ser homem vai além de ter um pênis, vai ser muito mais além do que isso. É muito mais além do que ter práticas sexuais com mulheres variadas. Ser homem tem a ver com postura, com ação, com caráter, com sentimentos, com palavras, comportamento, com respeito. Ser homem é um composto. Um composto, porque fazer sexo, qualquer cachorro faz. Né? E se ter pinto grande e força fosse alguma coisa, o jegue era o rei das selvas. Né? O jegue era o rei das selvas. Então vocês têm que educar, nós temos que educar as nossas crianças de uma forma diferente. E nós temos que, sobretudo, nos reciclar todo dia, porque ainda a gente pensa as asneiras. Então, por isso que as mulheres replicam. Elas são ensinadas a replicar isso, a subestimar a irmã. A importância muito grande dessa educação da primeira infância também, né, Val? Essa necessidade realmente da sociedade, enquanto o governo não faz, e aí a sociedade civil acaba
tomando para si algumas responsabilidades no sentido de orientar, de fazer projetos realmente educativos e o governo, e no caso assim, da primeira infância, que é competência municipal realmente, de dar amparo e treinamento para que os professores eduquem, comecem a mudar essas crianças. Isso não é escola partidária, isso é educar as crianças para se respeitarem mutualmente, independente de escolhas, somente isso. Não é educar sexualmente também, mas elas entenderem sim que elas têm que se protegerem. Não é? Eu vi um vídeo muito interessante de uma aula de uma professora. Sim, eu vi. Sobre, não é? Que vídeo espetacular aquilo. Mas ali há quem veja e diga que a professora está ensinando as crianças a transar. Porque é assim. É assim. Porque uma população que acredita na madeira de piroca, aí dá vontade de você dizer, não, são uns desequilibrados. São umas pessoas que não têm noção do que é existência, do que é nada. Então, assim, a gente precisa falar com as crianças, sim, sobre permissão, sobre sexualidade, na medida do entendimento delas. A gente tem que sempre ensinar qual é a diferença de um beijo carinhoso para um beijo libidinoso, de um toque de carinho para um toque pernicioso. A gente tem que ensinar, sim, tem que falar, sim, sobre isso, da medida que elas entendem. A gente tem que falar. Então, teve alguém que falou aqui. Quem foi que falou? Teve uma aqui que eu até respondi a ela. Ela perguntou assim, que está descobrindo as mazelas que as mulheres sofrem, né? E a gente nunca sabe dessas mazelas, mesmo sendo mulher, a gente nunca sabe de todas. Sabe por quê? Sabe por que a gente nunca sabe? Porque, por exemplo, uma mulher branca nunca vai saber as mazelas que uma mulher negra indígena sofre. Uma mulher negra ou indígena ou branca nunca vai saber as mazelas que uma mulher com deficiência sofre. Uma mulher imaginar, outra coisa é sentir na pele, né? Isso. Uma mulher hétero nunca vai saber as mazelas que sofre uma mulher que é homossexual. Uma mulher cis nunca vai saber o que sofre uma mulher trans. Então, dentro do contexto mulher, nós ainda temos inúmeros recortes. Por isso que nós precisamos estar unidas o máximo possível. Se apoiar, se abraçar, mesmo repudiando, muitas vezes. E os homens precisam entender também essa necessidade e apoiar também. Porque às vezes a gente vê alguns falarem assim, não, mas eu apoio a inclusão feminina na política, eu apoio a inclusão feminina no trabalho. Ai, que lindo, que bonitinho, né? Mas vai verificar na prática, efetivamente, se existe esse apoio efetivo. Vai verificar realmente... Assim, deixa eu sair daqui desse lugar e dar o lugar a uma mulher que eu já fiquei aqui há muito tempo. Exatamente. Você falou tudo agora. Você foi perfeita. Ai, Jesus. Deixa eu ceder uma oportunidade para uma mulher nesse momento, né? Jamais fará isso. Né? Não, eu sou a favor, eu apoio, desde que eu não saia do comando. É desse jeito. É desse jeito. Eu apoio, desde que a minha cadeira esteja reservada. Sabe por quê, gente? Olha, quem tem 100% do poder, quem tem privilégios, quando você fala em igualdade, a pessoa fica com medo, porque ninguém quer perder privilégios. Quem tem 100% não quer ficar com 50%, não. Quer que as outras pessoas percam os 50%. Quando eu falo de metade do direito é meu, eu pago aquela frase que foi alguém que disse, que eu não me lembro quem foi. Eu pago metade da conta, então eu tenho metade da mesa. Que eu não sei, foi alguma mulher que falou isso, né? Então, assim, quando a gente fala isso, quem tem 100% fica com receio. Não diz assim, não, é mesmo. É mesmo. Eu sou privilegiado, isso não está certo. Não. Pelo contrário, quer manter o privilégio para si e para gerações. Né? Para gerações. E quando a gente fala do sistema do racismo, quando a gente fala do machismo, da branquitude, a gente não está falando de uma pessoa, não. A gente está falando de um sistema. De um sistema que é cruel, que mata, que lesiona, que estupra, que viola pessoas todos os dias. É um sistema. Não é mimimi. Não é mimimi. Não é mimimi. Eu vi até um meme dizendo assim, pai, o menino dizendo à criança, pai, o que é mimimi? Aí o pai respondeu assim, foi um pai ou a mãe, não sei. Mimimi é a dor do outro que não dói na gente. Sabe? Mimimi é a dor do outro que não dói na gente. Então, quando eu vejo uma mulher com deficiência reclamar que vai para uma palestra e ela não tem acesso ao contexto, porque não tem palestra, e eu fui para uma palestra, eu vi a mulher dizer isso, eu disse, meu Deus,
a minha palestra não tinha, né? Não tinha para uma mulher que não enxerga. Eu não tinha recurso para uma mulher que enxerga. E ela disse Surda, assim, muda, né? pois é, ela cega, ela disse assim, toda vez que vocês forem dar uma palestra, que pode ser que tenha gente cega, você chega, tire o microfone e fale sem o microfone para a pessoa saber onde você está. E depois você volta para o microfone, porque quem é cega, ela fica seguindo o som que vem da caixa do som. Ah, sim, sim, sim. Eu aprendi isso com ela e eu não esqueci mais. Aí você vê assim, poxa, eu penso tanto em inclusão, eu penso tanto em tanta Mesmo coisa. assim, a gente não consegue pensar em tudo, né, Val? Não pensa nos recortes. Olha, no lançamento do Instituto Ressurgir, então, assim, que é um sonho, a gente vem para apoiar, orientar, encaminhar essas mulheres, dar aquele abraço inicial, né, para ela poder ressurgir para uma vida digna. Tanto é que a nossa logomarca é uma mão assim, onde a mulher usa de trampolim e voa com as próprias asas. Então, assim, no dia do lançamento, dia 18, eu estava super tensa, passei o tempo todo tensa e tudo. Minha filha, quando eu fui tomar banho, 11h30 da noite, Michele, 11h30 da noite, 23h30. Era 23h30 mais ou menos. Aí eu estava no banheiro, eu me lembrei, eu não contratei uma pessoa de Libras para a live. Nós estamos com um instituto que trata de direitos humanos. Para vocês verem como a gente precisa da diversidade. Porque por mais que eu seja uma mulher que luta pelo direito da mulher, tem coisas que eu não vejo. Então, meu Deus, eu me lembrei. Minha filha, eu dei tanto telefonema até que eu consegui o rapaz, graças a Deus. O rapaz foi. Mas assim, uma mulher surda, esqueceria da pessoa de Libras? Nunca. Ela nunca esqueceria. Então, por isso que a gente tem. A nossa equipe é bem diversificada. Agora, nós não temos uma pessoa com deficiência, não temos. Mas, assim, temos uma diversidade de mulheres. Mulheres cis, mulheres trans, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas, mulheres de todo jeito, mulheres que são tipo cristãs, escolha, mulheres, né? que são... Sabe? Então, assim, nós temos um grupo bem variado. Mas ainda não está variado como deveria. Então, a diversidade. Onde não cabe a diversidade, não existe democracia. Nunca vai existir paz, no sentido que eu digo, gente, paz não é a ausência de problema, não. Paz é a gente ter problema e ter condições de lidar com ele e de resolver. Então é isso, sabe? Eu não sei, deixa eu ver aqui o que o pessoal está dizendo, se tem alguma pergunta para Michele, que falar com alguém, Michele, aí. Alguém tiver alguma pergunta, a gente vai ter que encerrar já, Val, porque já vai cair. Já está na hora, né? É mesmo. Vai cair, aí pelo menos a anterior a gente não conseguiu salvar, mas a gente salva essa, né, para ficar pelo menos na memória da nossa live. Eu quero te agradecer grandemente. Te espero aqui em Cuiabá esse ano. Infelizmente, nós não vamos ter o nosso evento. Ano passado, nós tivemos um evento com 1.200 pessoas aqui em Cuiabá, da Abracrim, né? Nosso terceiro encontro. Íamos fazer o quarto encontro esse ano. Com tudo isso que aconteceu, a gente optou a não colocar. Nem pode, né? Nem faz ser autorizado um evento desse porte também até esse ano ainda. E então, mas ano que vem, se Deus quiser, tudo vai voltar a essa normalidade eu espero, né? Eu sonho muito que a normalidade seja retomada, no sentido da gente poder se encontrar, né? Ter a nossa liberdade de a normalidade mais nunca seja retornada. A que existia, mas nunca. E aí agora, eu vou dizer, Michele, uma coisa eu gostei desses eventos online. Esses eventos online, eu acho que tem que continuar. Eu ainda não consigo gostar muito, não. Mas deixa eu ficar com você. Minha filha, live vira história. Nós estamos escrevendo a história. Através das lives. As lives vão virar arquivos de pesquisa. Eu sou ainda, sabe, eu tenho uma dificuldade enorme com a aula EAD. Eu gosto do contato humano, eu gosto de olhar no olho da pessoa, de tocar, de abraçar, de pegar, de falar com a pessoa. Sinestésica, né? Eu tenho, assim, você pode observar que eu não fiz muitas lives, foram pouquíssimas nesse período. Eu estou fechando 150. Pois é, pouquíssimas. Eu vou até dizer certo. Agora me coloca para falar pessoalmente. Pessoalmente, eu adoro estar em contato. Mas a gente tem que se adaptar realmente. E agora acho que vai ficar das duas formas, né? Eu acho que a gente vai. Com certeza, eu acredito. Mas eu vou te esperar ainda
pessoalmente aqui em Cuiabá mas para eu vou, minha você filha, não falar se preocupe. para essa mulherada que linda que a gente tem aqui na nossa cidade. Só vai ter que aguentar o calor, porque aqui é quente, não tem mar, né? Não tem Aqui não mar. deixa nada de desejar. Michele, quanto tempo falta aí você trabalhar aí? Olha aí no 5 vermelhinho. minutos. 5 Oi. minutos. Deixa eu falar só rapidinho aqui. Eu desejo todo o sucesso para você, apesar de que eu já acho você uma mulher vitoriosíssima, sabe? Me identifico muito com a sua posição, sabe? De dizer, eu pretendo fazer isso, acho isso certo e acabou. Eu não tô aqui para agradar, eu tô aqui para fazer o certo. Então, assim, eu já, quando eu vejo uma mulher encorajada, eu sei que o empoderamento está perto, sabe? Porque o encorajamento é o principal que nós precisamos ter. Então, me desejo muito sucesso, já lhe considero uma mulher vencedora. E se você se eleger, quer ir para sua posse, parabéns, vai ser bom para a sua cidade, entendeu? Que eu sei que você tem ideias maravilhosas. E sucesso mesmo, para você, para todas as mulheres. E vote em mulher, a gente tem que eleger mulher, tem que eleger mulher, tem que eleger mulher. Obrigada, Val. Te agradeço todo o coração, todo o apoio. Eu sei da sua sinceridade, da sua batalha, da sua luta e das perseguições que você também tem em sua vida por conta das opiniões que você emite. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Pessoal de Aracaju que está acompanhando e de outras localidades, me sigam. E o pessoal de Cuiabá, sigam a Val. Ela tem as lives aí constantes. E eu está tendo uma série de lives. Um primeiro circuito de lives do Ressurgir está acontecendo toda terça, 20 horas. Aí, toda ótimo, terça, 20 horas. Então, Ressurgir Sergipe. adicionem a Val para acompanhar as lives. Vou criar para Ressurgir Sergipe. Pronto. Tá toda terça, 20 horas. Isso aí. Adicione que vocês vão adorar todos os temas que ela debate, sempre com muita firmeza e muito conhecimento. Val, obrigada. Um beijão enorme aí para sua terra também, que eu já tive o privilégio de estar e amei, claro, né? E fica um abraço para todos. Obrigado pelo convite e obrigado pelo papo. Maravilhosa, sucesso. Beijão. Tchau, tchau.